eu sou a Patrícia Tavares e estou aqui hoje muito emocionada para lançarmos um novo canal brasileiro para a nossa comunidade de Global Mobility e Recursos Humanos. Brazil Talks. Esse será o nome do nosso novo canal de comunicação com todos vocês. O Brazil Talks nasceu da necessidade de termos um canal local, com mais independência e autonomia para podermos tratar de temas de maior interesse para todos. Queremos compartilhar e espalhar conhecimento para o maior número de pessoas possível. A nossa plataforma vem com o intuito de abrir o diálogo para empresas, consultorias, fornecedores, governo quando necessário, outras entidades pertinentes aos temas que serão abordados, qualquer pessoa que queira participar na realidade, porque nós gostamos de ser considerados como um canal ou uma plataforma inclusiva. O BR Talks estava no papel, esperando a hora certa de sair da sua toquinha, já que a gente passou por Páscoa ontem. E como tudo tem o seu lado positivo, o Covid-19 nos impulsionou a tirar do papel e operacionalizar esse sonho. E acreditem ou não, em uma semana, 10 dias no máximo, conseguimos organizar tudo e colocar aqui para vocês já participando da nossa primeira semana de webinars. Queria agradecer a todos que participaram desse projeto e que acreditaram nesse projeto. Tá? O nome do nosso Brazil Talks Team está na nossa página no LinkedIn. Não deixem de entrar lá para conferir os nomes. Mas eu preciso agradecer a Vanessa Romão, que comprou a ideia do projeto junto comigo, e ao nosso guru de tecnologia, que é o Ruge, que tem nos permitido levar o Brazil Talks ao ar, porque se não fosse ele, a gente não estaria aqui hoje. Com muito orgulho e emoção, o Brazil Talks está lançando essa semana uma série de webinars de 30 minutos. Cada dia um tema relevante para a nossa comunidade de Global Mobility. Agora eu vou passar para a Vanessa como mediadora do nosso primeiro webinar de hoje, para chamar os participantes do webinar chamado Compartilhando Melhores Práticas Corporativas. Van, over to you. Vamos lá, bom dia, eu sou a Vanessa Romão, a Patrícia já me apresentou, eu vou ser a mediadora desse painel de hoje, então nosso primeiro webinar, estamos todas aqui muito empolgadas, muito felizes. Quem vai estar hoje com a gente nesse webinar é a Camila Camachi, da BASF, a Débora Bige, da Bayer, a Marielle Bispo, da SDM Offshore, e a Patrícia Tavares, representando a Unilever. Então, agora eu vou parar aqui um pouquinho com o nosso compartilhamento de tela, a gente quer, na verdade, trazer uma discussão, tá, para esse momento. E para começar essa nossa discussão, eu vou chamar a Marielle Bispo, e a minha primeira pergunta, na verdade, é para ela, né? Então, Mari, conta um pouquinho para a gente quais foram as ações imediatas que a sua empresa adotou para lidar com esse momento desafiador do Covid-19 que todos nós estamos passando, e tendo em vista o ramo que a SBM hoje atua e o formato offshore. Você pode contar um pouquinho para a gente? Claro, claro. Bom dia a todos. Na verdade, a primeira ação que a gente fez foi para dar continuidade ao negócio, para manter os navios operando, o que a gente precisa se preocupar de imediato. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a análise dos cargos críticos, os cargos que realmente eram importantes e se tinham expatriados nesses cargos, para de forma a entender onde eles estavam, se já estávamos com as pessoas aqui ou se ainda estávamos com as pessoas para poder vir para cá. E logo em seguida, a gente fez uma análise também dos grupos de risco, junto com o HSE, ou seja, tentar entender dentro daquele grupo que realmente era crítico para dar continuidade, se eles estavam no grupo de risco com relação à idade, algum tipo de doença e etc., doença preexistente. E também trabalhamos junto com logística para tentar entender de onde eles estavam vindo, né, de quais países que eles estavam vindo para o Brasil e quais eram os gargalos que poderíamos ter no meio do caminho. Além disso, também a gente teve que adotar uma quarentena de pré-embarque, e isso foi feito em 24 horas, o time de logística trabalhou aí arduamente para poder arranjar hotel, para colocar todo mundo, botar em quarentena qual seria o esquema de quarentena e avisar todo mundo que os funcionários teriam que ficar em quarentena, não só os expatriados, como também os nacionais. E eu trouxe aqui também um pouquinho de lessons learned com relação a isso. Que a gente de mobilidade entendeu, isso é uma coisa que eu já prego sempre, é que mobilidade tem que ter interação e contato com outras áreas das empresas. Mobilidade precisa entender do negócio também, para poder ajudar. Então, foi fundamental a gente estar com contato diário, quase que, sei lá, o dia inteiro com logística, com o pessoal de HSE, com as unidades de operação,
Manter passaportes atualizados, coisas que a gente meio que relaxa, a gente não faz com tanta severidade, pedir para os funcionários mandarem os passaportes atualizados para a gente, né? E os endereços também de residência. Porque às vezes, até a gente mesmo, né, nos locais, a gente esquece às vezes a gente se muda e esquece de avisar que se mudou. E nessa hora foi fundamental para a gente poder planejar toda a logística das viagens deles. Nossa, foi uma mudança e tanto, né, Mari? Muitas ações imediatas realmente que vocês tiveram que adotar. E aí, trazendo um pouco para um contexto onshore, agora vamos dizer assim. Patrícia, você pode compartilhar um pouquinho com a gente aí quais foram as medidas adotadas em relação à Unilever? O que foi feito em relação à empresa? O que você pode compartilhar com a gente? Posso sim. A gente inicialmente também fez a mesma análise que a SBM Shore fez, ou seja, criticalidade do negócio, né? Quais eram os assignees que realmente precisavam ficar no seu país, por exemplo, um country manager, ele pode sair, ele não pode sair, ele pode ir para casa, tem que ficar no host country. Então foi feita toda uma análise junto com os negócios para a gente poder ter essa resposta. Depois que a gente já tinha essa resposta, a nossa próxima ação foi entrar em contato com todos os assignees que teriam o início do seu assignment no dia 1º de abril. Tá? Ou seja, estavam prontos para começar, já tinham visto, já tinham casa, já tinham tudo. Foi feita uma conversa 1 a 1, a gente teve o cuidado de conversar com eles e ver se eles efetivamente queriam se mudar ou se eles queriam ficar no seu home country e aí esperar uma etapa melhor para poder se mudar de país e ter esse impacto na família deles. Em nenhum momento nós obrigamos ninguém a ficar, a ir ou a sair, sempre foi uma decisão em conjunto com o Global Mobility e o assignee para ele tomar a decisão melhor para ele, né? Todos os outros assignments que iam começar a partir de maio, a gente colocou on hold, por enquanto a data ainda está 1º de junho, mas pelo jeito vamos ter que adiar, já estamos analisando isso. Fizemos a identificação e comunicação one-on-one com todos eles, localização deles, estão com família, estão sozinhos, querem permanecer todos juntos nesse momento, querem separar e mandar a família para casa, sempre essa conversa com eles. Quem optou por voltar para sua casa ou ir para um terceiro país, por exemplo, a gente teve um brasileiro que estava na China que optou de ir para os Estados Unidos, onde o filho dele estava estudando. Todo esse custo de passagem de hotel para ficar, ou temporary accommodation, no caso, porque foi mais de 30 dias, a gente está apoiando eles, inclusive através do nosso programa e da nossa companhia, da nossa agência de turismo que tem dentro da Unilever, né, que faz as nossas viagens. Fizemos toda a orientação com o Departamento de Saúde por país, então o Departamento de Saúde entrou em contato com eles, contou o que precisava ser feito, perguntou como eles estavam se sentindo, qual é a necessidade de você mudar, se você se mudou, também fizemos uma pré-quarentena igual a SBM fez, depois voltando para o seu país, no caso desse brasileiro que estava na China, ele voltou para a China, teve que fazer a quarentena lá também. Ou seja, todas essas ações imediatas que foram tomadas. As mais sérias, Irã, Itália, Espanha e agora a França, os países foram 100% evacuados, não temos nenhum assignee lá, e nesse caso, sim, não foi dado muita opção para eles. A gente falou, a situação do teu país está bem mais séria do que as outras, nós vamos tirar você daí. E aí conseguimos com isso liberar e tirar todos os assignees desses 4 países. E agora, assim, mantendo um pouquinho a distância, apesar de manter a distância, a gente estava sempre presente, que eu sempre gosto de falar, hand-holding, né? Não podemos perder o toque humano nesse momento, temos que estar sempre junto com eles. Então, assim, as ações imediatas foram essas, Van, que você participou. Perfeito. Eu vejo na sua fala, né, Patrícia, um pouco de como as ações foram tomadas com uma certa liberdade, autonomia, para ser decidido de acordo com a necessidade, né, e voltando um pouco desse employee experience que a gente tanto fala e o human touch, não foi uma diretriz que foi adotada por um global sem levar em consideração não só a situação de cada país, mas também a situação de cada família, de cada expatriado. Então, acho que esse é um ponto que foi muito importante nas decisões que foram tomadas dentro da Unilever. E aí eu trago um pouco o link para a Marielle. Mari, como é que você vê um pouco dessa fala do que a Patrícia trouxe também em relação ao que foi feito de imediato e os resultados que a gente já observa hoje também no offshore? Tem algo mais que você pode complementar e trazer para a gente?
O mundo offshore é um mundo bem diferente em termos de contato, né? A gente já não tem contato com eles, a gente até brinca que geralmente a gente fica muito como um e-mail, nós somos um e-mail, porque eles saem diretamente do aeroporto, vão para o navio e raramente aparecem no escritório, etc. Então, na verdade, a área de mobilidade, a gente já estava já com um trabalho de um approach mais pessoal com eles, né, tentando encontrá-los nos helipontos e etc., ter um contato mais pessoal com cada um deles. E aí agora com a Covid a gente também está fazendo isso por e-mail. Né? Mesmo sendo um e-mail, a gente tem tentado falar com eles, perguntar se está tudo bem, se estão passando por alguma coisa, querem ajuda com alguma coisa, tentando dar um suporte para eles de alguma forma. E a gente tem recebido feedbacks também bem positivos com relação a isso, né? Que a gente acaba, interessante que vocês não são só um e-mail, né? A gente consegue ver vocês, saber como que vocês estão preocupados com a gente. E eu acho que às vezes a gente fica tão preocupado com o dia a dia, como entregar no dia a dia, e você esquece um pouco desse lado mais humano, porque o cara não está ali no escritório, né? Mas ele não deixa de ser uma pessoa. Perfeito, muito interessante como você já traz mudanças que com certeza não são para esse período, né, Mari, mas que com certeza vão te gerar impactos que serão provavelmente adotados da melhor forma daqui para frente. Fazendo um Exato. link com uma pergunta, só para a gente, antes de começar a trazer alguns outros temas, a gente tem uma pergunta da Caroline Rossi, ela traz um pouco de uma curiosidade para a Patrícia, falando de Unilever, comentando um pouco sobre os expatriados que estavam aqui no Brasil. Ela pergunta se eles ficaram em hotel e se a empresa foi responsável pela acomodação deles. E aí eu pergunto também, né, não é só questão de Brasil, mas acho que é um pouco de saber como foi o cuidado de acomodar essas pessoas que decidiram ficar no Brasil ou no país onde elas estavam. Obrigada pela pergunta. Na realidade, os que estão dentro do Brasil ou dentro do seu host country, eles têm casa. Então, eles ficaram em casa. Aos que escolheram se repatriarem e voltarem para esse momento, os que tinham casa voltaram, alguns têm, né, ainda casas ativas nos seus países, eles voltaram para suas casas, e os que tiveram necessidade, a gente alocou dentro de temporary accommodation inicialmente, porque não sabíamos quanto tempo seria, né, então já alocamos por 30 dias, e aí agora, durante esses 30 dias também, eles estão analisando, por exemplo, minha casa está alugada, consigo recuperar, não preciso continuar no meu temporary accommodation. Então, dentro do que a Van comentou, a gente sempre dá uma liberdade de opção para eles, e foi assim que a gente acabou fazendo globalmente, então não só no Brasil, mas para todo mundo. E se não tem dentro da sua cidade, por exemplo, na tua localização, não tem infraestrutura de temporary accommodation, a gente pôs num hotel, sim, dentro do possível um hotel flat, para que eles tenham um pouquinho de liberdade, não fique só aquela coisa de quarto de hotel. Perfeito. E mais uma pergunta, aqui é do Edgar Augusto. Ele gostaria de saber se, no caso dos expatriados que saíram, eles tiveram a oportunidade, tiveram tempo de retirar a mudança deles? Não. Em nenhum dos casos que a gente conseguiu, que a gente repatriou, nem foi comentado, na realidade, porque não era fim de assignment, né? Era só uma repatriação para aquele momento. Então, nenhum deles trouxe mudança, a casa deles ficou montado lá. Para os que estavam terminando o assignment, sim, a gente conseguiu, inclusive, trazer um brasileiro que estava em UK, terminando o assignment dele no dia 30 de março, a gente conseguiu trazer a mudança dele e só não chegou ainda, né? Ela está parada no porto agora, esperando a liberação. Mas a mudança veio. Isso. Perfeito. Perfeito, Patrícia, obrigada. E aí agora eu queria trazer um pouquinho a Débora para a nossa discussão, falando um pouco do home office. Então a gente sabe que de forma emergencial o home office ganhou muito espaço nas empresas, inclusive algumas corporações que não tinham essa prática tiveram que adotá-la. E a gente sabe que foi um método, na verdade, de contenção da expansão do novo coronavírus, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Então, com essa mudança de trabalho remoto, não só os brasileiros, mas muitos tipos de empresas de diferentes ramos e também diferentes tipos de trabalho foram pegos meio que de surpresa, vamos dizer, por essa nova forma de trabalho e um cenário onde a gente sabe que não é o melhor para implantar algo que pode ser novo ou novas práticas dentro de um home office que já existia, na verdade. Então, aí eu te trago para essa discussão, Debbie, você pode contar um pouquinho para a gente das iniciativas, como que isso foi tratado? Oi, Ivan, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui no BR Talks, nesse primeiro evento, né, do BR Talks, para falar um pouquinho de como foi a implementação do home office na Bayer.
Bom, na Bayer, a gente já tinha o home office uma vez por semana para todos os colaboradores de escritório. E era uma prática e um costume da companhia. Existia, sim, uma vontade dos colaboradores que isso se ampliasse, mas era ainda teórico, vamos dizer assim. E com a vinda do Covid-19, de um dia para o outro, fomos todos para casa para fazer home office e estamos aprendendo muito com isso. A Bayer foi super correta e antecipada no sentido de que a gente entrou em home office a partir do dia 16 de março, quer dizer, foi bem cedo, assim, dentro desse cronograma do coronavírus. E imediatamente recebemos um e-mail no domingo à noite falando a partir do dia 16, tais e tais equipes ficam em casa, e aos poucos foi se ampliando o home office. Claro que a gente tem áreas como fábricas e tudo que não dá para implementar o home office, então estão sendo implementados os cuidados adequados. E o que eu achei muito interessante dessa história de home office é que nós de mobility, a gente já trabalha muito online, né? Então a gente já faz muitas calls, fala muito com o exterior, tem muitos expatriados que vêm ou que vão e que a gente acaba nem conhecendo eles, porque às vezes eles estão em outra cidade. E eu acho que a gente trouxe, e sempre foi por e-mail, ou como eu comentei, com call, e agora a gente está colocando vídeo, né? Então eu acho que isso trouxe um pouco de toque humano, como a Patrícia já comentou e como a própria Mari comentou. Então acho que mesmo dentro da equipe, antes da gente fazer a call, era por Skype, sem vídeo, ninguém perguntava muito como vai entre os países. Hoje em dia não, a gente vê a carinha das pessoas, às vezes vê a casa delas, às vezes um filho intervém na call, às vezes um cachorro, a gente ouve um latido de cachorro, e tudo bem, eu acho que esse momento de home office está criando uma empatia muito grande entre a gente, né? Estamos todos no mesmo barco, mas cada um na sua cabine, né? Cada um na sua cabine cuidando um do outro. A Bayer, como empresa, ela fez um guia de home office para todos os colaboradores, nesse sentido de orientar a gente a melhor postura, questões de ergonomia, questões da importância da gente levantar, fazer exercícios, não ficar o tempo todo sentado na frente do computador, essa questão da empatia, de você ouvir os barulhos da casa do outro e aceitar, né, que nem toda hora a gente consegue estar 100% concentrado e 100% com aquela quietude que é necessária, às vezes, para o trabalho. Então, eu acho que tem sido muito positivo. E nessa questão de mobility, a gente está dando carinha para as pessoas, que antes elas não tinham, elas eram um e-mail, elas eram uma voz atrás do telefone, e agora está um contato talvez até mais próximo do que a gente tinha antes. E entre as equipes da Bayer, entre nós que somos do Brasil, eu percebo que essa questão da câmera também trouxe proximidade. E também a gente tem feito mais reuniões de time, né? Para atualizar os times, para ver se está todo mundo bem, para evitar que essa questão do isolamento deixe a gente tão isolados. Então, você ouvir as vozes, ver as carinhas te deixa um pouco mais confortável, né? Não é só um e-mail, um computador e o dia inteiro sem falar com ninguém. Então, eu acho que tem sido super positivo e eu acho que vai mudar muito a nossa forma de olhar o outro, o próprio expatriado, que a gente tem que se colocar no lugar dele, né? E as pessoas que estão trabalhando para os expatriados no mundo todo, né? Então, eu acho que a gente, essa questão do home office, de alguma forma, nos aproximou. Perfeita, Debbie. Muito interessante como você traz diversas formas, né, que foram adotadas para viabilizar o home office, não como prática de tecnologia em si, mas como isso aproxima as pessoas, né? Foram medidas tomadas em relação a pessoas, isso humanizou muito mais as relações. Isso vem, condiz muito com a fala da Marielle e da Paty também, trazendo um pouco dessas ações imediatas. E já que estamos falando de pessoas, aí eu trago a Camila para a nossa discussão, para falar um pouquinho das práticas de well-being. Então, na verdade, a gente sabe
sabe que é evidente, né, que existe uma relação muito próxima entre a nossa saúde física e a nossa saúde mental. E aí, falando de seres humanos que trabalham, estamos falando também dos nossos colaboradores. Então, pensando em como isso interfere diretamente na nossa produtividade, na nossa motivação e no engajamento que a gente tem no dia a dia com as nossas atividades, queria que a Camila trouxesse um pouquinho para a gente como que está sendo feita, na verdade, a administração disso, né? A gestão de programas de well-being ou de bem-estar, e como que a gente consegue lidar com essas ações num momento onde a gente sabe que o contato humano não é próximo, mas que a gente precisa tê-lo de qualquer forma, mesmo que virtualmente. Então, você conta um pouquinho para a gente, Camila, quais são as ações que vocês têm adotado? Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade de falar aqui no BR Talks. Eu queria trazer um pouco dessas questões o que a BASF tem feito, né, para ajudar todos os colaboradores. Isso não só para o âmbito de mobility, para os nossos clientes, digamos, que são os expatriados, mas todos os colaboradores que tiveram que mudar essa rotina aí de uma forma muito rápida. Então, eu acredito que o que foi muito interessante é que na BASF a gente percebeu um movimento muito rápido. Logo na primeira semana, algumas ações já tinham sido tomadas. Então, a gente já tinha a prática de yoga, por exemplo, presencial, e a prática de mindfulness com colaboradores internos. E aí, o que foi feito foi adaptar isso para uma questão virtual e até aumentar a frequência. Então, foi possível aumentar, por exemplo, a yoga para 2 vezes por semana, o mindfulness, que era 2 vezes por semana, foi aumentado para todos os dias, né? Então, as pessoas, a gente até percebe mais participação, inclusive, porque as pessoas conseguem aí adaptar dentro do seu horário. E aí, aos poucos, ao longo das semanas, as ações foram lançadas. Então, o que é interessante é que não precisa estar tudo perfeito, as empresas estão se adaptando e estão aprendendo ainda a lidar com esse momento. Mas o mais interessante é que a gente consegue fazer coisas e ser muito criativo nesse momento. Então, por exemplo, o programa em si, o movimento Estar Bem da BASF, tem uma área específica que está cuidando disso, e vocês podem até pegar mais informações, por exemplo, na nossa página, no Instagram e do LinkedIn, mas tem coisas, por exemplo, bate-papo com psicólogos, trazem discussões, por exemplo, no café da tarde, né, que a gente faz de sexta-feira, para falar um pouco sobre como que as pessoas que têm filhos estão enfrentando esse momento, o que elas estão fazendo, como que elas estão estruturando a sua rotina para trabalhar melhor, né, nesse ambiente. Pessoas que também moram sozinhas, porque não tem ninguém mais, não tem esse contato direto. E pessoas que moram com outras pessoas dentro da mesma casa, então não tem criança, mas tem família, que não está trabalhando necessariamente, às vezes precisa entender do seu momento ali de trabalho e tudo mais. Então, acho que foi muito interessante para a gente conseguir participar, compartilhar um pouco de informação, e tem para todos os gostos. Inclusive, recentemente, eles divulgaram também o bem-estar, a parte Kids, que seria para falar um pouco sobre contação de histórias. Então, para pessoas que estão com crianças em casa, né, ter um pouco de alternativa e de ações aí voltadas para eles também. Então, acho que foi muito legal. E trazendo um pouco para a questão do expatriado, essas ações aí, algumas das ações que são virtuais e que podem acontecer num horário interessante para pessoas que estão até em outros países, a gente está divulgando também para os nossos expatriados. Como é dentro da plataforma, todo mundo pode participar. Perfeito, Camila. Eu acho que você traz mais um ponto em relação a esse toque humano que a gente discutiu, aí, de acordo com esses diferentes aspectos, que não é só uma questão do expatriado ou do funcionário, mas a gente tem também uma preocupação com quem está em volta, né? E essa questão da empatia, não só pela situação que a gente vive hoje, por conta da quarentena, por conta do Covid, mas também a empatia em relação a quem está com você nesse momento, né? Então, foi muito interessante os pontos que você trouxe, porque não é só o well-being do colaborador que trabalha na BASF ou onde quer que ele trabalhe, mas também o que a gente tem com ele nesse momento, né? Então, é um olhar humano pelas pessoas, mas é maior, né? Quando a gente traz esse olhar, é um olhar maior. A gente tem um tempo ainda para mais alguma pergunta, antes da gente fechar, se alguém quiser mandar, só peço também que mande da empresa onde trabalha, se quiser trazer uma simples apresentação para a gente perguntar para as meninas. Enquanto a gente recebe algumas das perguntas, vocês querem falar mais alguma coisa? Marielle, Débora, Patrícia?
Não, eu acho que eu sempre gosto de encerrar minhas apresentações quando eu estou falando, da gente não esquecer do human touch. A gente está lidando com executivos, mas a gente está lidando com a família deles também. A gente tem que sempre que pensar, minha grande amiga Mari Barros, a interculturalidade que eles passam quando eles estão mudando de um país para outro. Eu acho que isso é fundamental. Infelizmente, eu sei que tem algumas empresas que hoje não priorizam isso, mas que, na minha opinião, como executiva de Global Mobility, eu acho que é fundamental para o sucesso do assignment, tá? E eu acho que, nesse momento, disponibilização. Eles têm que saber que levantou a mão, a gente está ali para ajudar. E graças a Deus, esse é o feedback que a gente tem recebido dos nossos assignees no momento, inclusive e-mails de agradecimento, tudo isso, porque a gente realmente mudou um pouco o nosso mindset e a forma de trabalhar, e eu acho que é uma mudança positiva, como eu falei no começo, tudo tem seu lado positivo, né? Então vamos aproveitar o que a gente aprendeu aqui e continuar trabalhando dessa forma. Perfeito. Acho que a gente pode encerrar, nossas perguntas foram finalizadas. Pode seguir com o encerramento, Patrícia. Então tá, eu queria, de coração, todo mundo me conhece, sabe que eu não sou uma pessoa assim super formalzinha, durinha, sentadinha como eu tô aqui agora, sou uma pessoa mais relaxada, mais assim. Eu queria agradecer vocês de coração por terem participado. A gente atingiu 100 pessoas hoje, que para mim realmente foi uma surpresa, é o nosso limite máximo nesse momento. Super obrigada por acreditar na gente. Eu acho que, no fim da semana vocês vão receber um e-mail com uma avaliação, uma pesquisa de satisfação dos webinars. Muito importante que vocês respondam isso para a gente poder estar sempre melhorando em direção ao que vocês acham que a gente tem que caminhar, porque afinal é um canal aberto, é um canal para todo mundo. Então a gente tem que agradar a todo mundo. Queria avisar que amanhã o nosso tema cumprido, o tema repatriação antecipada, impossibilidade de retorno e impactos nos serviços de relocation. Teremos aí a BGRS, a NetMove e a Mabel Vidal Consultoria falando sobre esse tema. Tenho certeza que vai ser um sucesso como foi o de hoje. E, mais uma vez, agradecer a todo mundo pela presença. Perfeito. A gente tem muitas mensagens aqui de agradecimento. Obrigada a todo mundo que mandou. Obrigada a vocês que participaram. A gente só conseguiu atingir 100 pessoas porque vocês estão aí conectados com a gente. E amanhã tem mais. Amanhã, quarta, quinta e sexta, esperamos vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.